Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Câmara Esporte. Um programa onde nós estamos valorizando as coisas do esporte da cidade. Estamos falando e vamos falar muito ainda a respeito de voleibol, basquetebol, atletismo. Enfim, recentemente nós recebemos aqui o professor Bacalhau, o professor Roberto Dick, um dos homens que marcou o seu nome na história do esporte da cidade. E aqui essa é a nossa intenção e a produção do programa sempre entra em contato com ex-atleta, com os atletas, enfim, com os homens que gostam e que adoram o esporte. Na edição do programa de hoje nós estamos recebendo aqui um grande amigo meu, um amigo da cidade, um homem, um ex-atleta, né? Mas que também, por pouco tempo, mas marcou o seu nome na história do atletismo da cidade de Cubatão. Adilson, lá do Poliesportivo, sempre falou muito bem dele. Enfim, Marcelo Moreira é o nosso convidado especial do programa de hoje para conversar com vocês, para falar um pouco da sua história no atletismo. Enfim, é o nosso convidado especial. E nós também convidamos a Tamires Gouveia, karateca, que participou do Campeonato Paulista recentemente, do Campeonato Brasileiro agora no último final de semana. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos, porque eu quero conversar com meu amigo Marcelo Moreira, do atletismo, né, que marcou o seu nome. Aliás, eu disse para ele e volto a repetir, é que vocês não têm a oportunidade de estar perto dele. Ele não é de brigar, nunca foi. O negócio dele é paz. O lema dele é a paz e o amor. Mas para brigar com um homem desse, tem que brigar com um pedaço de pau, porque ó, o homem é todo duro. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos para conversar com o Marcelo Moreira. Depois do intervalo, até já. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Câmara Esporte e na edição deste programa, como eu disse na abertura, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, com muito prazer, com muita alegria, a presença do Marcelo Moreira, que vocês vão ter a oportunidade de relembrar, de matar a saudade e também de conhecer um pouco mais da sua história. Marcelo, muito obrigado por ter vindo, prazer em vê-lo. Obrigado, Washington, obrigado a toda a equipe, obrigado a todas as pessoas que estão assistindo. Para mim é um prazer enorme estar comparecendo e falar um pouco da minha carreira esportiva na época que eu era atleta. Não tá carregando ferro nas costas não, né? Não, ainda Continua? Não, ainda não, de vez em quando fazendo uma atividade física, né? Claro. Que você é ex-atleta, mas você tem que continuar fazendo atividade física até por motivos de saúde. Não para, Marcelo? Não para, você vai morrer sempre praticando esporte, não Aliás, pode parar. Que você sempre gostou, né? Sempre gostei. Como é que você optou? Quanto tempo você já pratica o esporte, Marcelo? Até para as pessoas relembrarem. Bom, eu pratico esporte, no total aí, eu comecei em 1991. Então, até o final da minha carreira esportiva, né, me encerrei em 2009. Então, aí se pendura aí 18 anos. Né, e como é que surgiu a vontade, por exemplo, nós temos várias modalidades esportivas, sim, a vontade de ir para o atletismo? Sim, a carreira para o atletismo, como todos cubatenses aqui, né, eu sempre queria ser um jogador de futebol, né, mas eu tentei, né, alguns times, né, de futebol, e eu joguei futebol de salão, né, com o falecido professor Gaúcho, né, sim, e só que não deu certo, né. Ele me indicou, né, para ir para o basquete, para o handebol, né, porque ele via que eu tinha muita força, muita velocidade, né. E eu não tinha um biotipo, né, de jogador de futebol, né? Eu fiquei triste um pouco, né? E depois eu joguei com o professor Romero, né? Ele me convidou, né? Na época ele é professor de educação física no Colégio Lorena. Ele me convidou para fazer um teste, né, no handebol. E ele viu que eu tinha um biotipo, né? E algumas qualidades físicas, né, para o handebol, mas ele teve um olhar clínico para mim. Sim, né? Ele, que é necessário, né, Marcelo? Isso é uma coisa que os grandes professores de educação física que hoje não faz, que antigamente tem aquele olhar clínico para o atleta. E aí ele me indicou, né? Ele me aconselhou a fazer um teste no Poliesportivo professor Roberto Dick. Tá. Aí já por atletismo. Pelo atletismo, tá. Mas aí eu me inscrevi no campeonato colegial
e eu fiquei em sétimo, né, no lançamento de pelota, né, eu fiquei frustrado e através daquela frustração que eu me desafiei, que eu queria fazer atletismo, que eu poderia ficar entre os 3 primeiros, né? Certo. E ali fiz um teste, né? O objetivo seu já nessa competição já era ficar entre os 3 primeiros? Entre os 3 já foi primeiros. Preparado para Já isso? Fui, então, eu passei como todos os atletas por uma seletiva, né? Com foi o professor Adilson Ramos, que foi o meu primeiro técnico, né? Na escolinha de atletismo, né? E ali eu passei por salto de distância, por 100 metros, eu passei pelo salto em altura, e aí depois passei pelo lançamento de dardo, foi brincando de aposta com um colega meu, com ex-atleta também, e eu via que ele sempre via na vantagem na aposta com o meu colega. E ele já treinava arremesso de peso, eu não treinava. Aí ele falou, opa, é aqui que você vai ficar, é aqui que você vai treinar. E eu treinei 1 ano com o professor Adilson Ramos, depois ele me passou para as mãos do professor Roberto Dick, com onde eu até até onde eu terminei minha carreira. O Adilson sempre falou muito bem de você, sempre colocou muita fé no seu trabalho, né, Marcelo? O Adilson. Sim, claro. O Adilson, eu coloco ele como um personagem na minha carreira, como foi um irmão mais velho que eu não tive, né? Certo. Eu tive o privilégio de treinar, já visto que ele foi recordista brasileiro aí por mais de 15 anos, Verdade. né? O recorde foi batido, né, há uns 5 anos atrás, mas ele ficou por muito tempo. Então, para mim, ele foi um ídolo, né? E foi quem não queria se espelhar no professor Adilson Ramos, né? No atleta mais renomado da cidade, né? E ali eu tive o privilégio de treinar com o melhor técnico, né? Que é o professor Roberto Dick, que eu coloco, sem sombra de dúvida, foi o melhor técnico do Brasil na área de arremesso e lançamentos em toda a história do Brasil. Haja visto pelos títulos que a seleção brasileira teve, que a Confederação Brasileira que tem no registro dos álbuns da Confederação Brasileira, a maioria dos atletas são atletas de Cubatão. Isso é que é importante, né? Sim. Inclusive o Adilson, né? Que é da casa, que já disse e volto a repetir, é um dos ícones, um dos monstros sagrados do esporte da cidade de Cubatão. Está lá ainda trabalhando no professor Roberto Dick, no poliesportivo, já esteve conosco também o Roberto Dick, que estará no Rio de Janeiro nas Olimpíadas, vai aproveitar para ver a sua mãe, vai aproveitar e vai ver as Olimpíadas. E esteve conosco, 75 anos de idade, está parecendo um garoto ainda, né? Parece. O professor Roberto Dick, ele é adepto ao esporte saudável, né? É adepto à qualidade de vida, né? Se passar ali no canal 6, você vai ver ele fazendo caminhada, ele vai ali fazendo uma barra ali nas praias, fazendo abdominal, né? Aí falou, pô, mas porque ele gosta, né? Tá na nata dele, né? Ele gosta de fazer atividade física, né? E eu não vejo, enquanto ele estiver vivo, eu deixar de praticar o esporte. E tanto quanto você, o próprio Adilson Bacalhau, enfim, outros atletas também que passaram nas mãos deles, né? No bom sentido falando, né, Marcelo? Ah, sim. O professor Roberto Dick aí, nós temos que bater palma, né? Nós somos muito agradecidos, acho que todos os atletas são muito agradecidos por tudo que ele fez, pela cidade de Cubatão e por outras cidades que ele passou e pela seleção brasileira, né? Ele teve uma contribuição muito grande, né? Na formação de atletas e também, né, de projetar atletas de Cubatão que foram para outras cidades que hoje estão no cenário esportivo mundial. Certo. Agora você se espelhava em quem? Porque um garoto que começa a jogar futebol, né, Paulo? Eu me espelhei no Zico, eu me espelhei no Gesto, me espelhei... Você se espelhou em quem, Marcelo? Você tinha um ídolo internacional ou nacional, ou mesmo aqui da cidade? Um dia, quando eu crescer... Não cresça mais, pelo amor de Deus. Quando eu crescer, eu quero ser igual aquele atleta. Já pensou isso? Já se passou isso na sua cabeça? Olha, Washington, todo atleta tem uma referência, né? Claro, sem dúvida. Mas eu sempre me referi nos ídolos, né, olímpicos, né? Então, um dos ícones olímpicos que eu sempre me espelhei foi no João do Pulo, né? João Carlos de Oliveira. Fantástico, né? Apesar de todas as dificuldades, né? Ele tinha que treinar, tinha que trabalhar, tinha que servir o exército, né? E naquele tempo não tinha tanta vantagem, não tinha, que nem hoje, patrocínio, não tinha tanto incentivo, né? E muitas vezes ele era por doações que ele recebia a sapatilha para disputar uns Jogos Pan-Americanos, uns Jogos Olímpicos, um campeonato mundial. Conquistou o que conquistou, né, Marcelo? E foi longe, né? Foi longe. É pena que em 1981 a carreira dele foi encerrada devido a um acidente de carro em Pindamonhangaba, né? Que interrompeu a carreira dele. Mas para mim foi um ídolo. Foi um ídolo.
E aqui nós temos também o meu amigo Marcelo André, que está nos acompanhando aqui, que é o presidente da TV Polo, que quando era mais novo, está com quantos anos, Marcelo? 50? Quando tinha 20 anos, se espelhava no Sergei Bubka, um dos maiores atletas em salto de vara. O Marcelo se espelhava nele, queria ser um Sergei Bubka. Mas no programa de hoje nós estamos conversando com o Marcelo Moreira, ex-atleta, hoje trabalha. Na sua época, na sua época, você fazia mesmo, praticava esporte, trabalhava também, ou você estava voltado para o esporte? Sim, Marcelo? sim. Foi importante você ressaltar essa pergunta, eu acho, porque assim, quando eu tive 18 anos, quando eu saí da carreira, quando eu saí dos 18 anos, né, eu tinha na minha mente, e meu pai me aconselhava muito, que o atleta, ele tinha duas opções, ele tinha que treinar e tinha que estudar, né? Ou eu tinha que treinar ou trabalhar, porque e depois, no final da sua carreira esportiva, o que você vai ser? Você vai precisar de uma garantia. Claro. Todos nós sabemos que a vida de atleta aqui não é fácil, com pouco incentivo, com pouco patrocínio. Lamentável, né? E a carreira de atleta é muito curta. Então eu tive que, depois de 18 anos, 19 anos, eu encerrei minha carreira na categoria juvenil, sendo bicampeão brasileiro juvenil, campeão sul-americano juvenil. Só que isso não era suficiente, eu não conseguia patrocínio, né? E aí eu tive proposta de ir para outras cidades, mas meus pais já estavam doentes, eu tinha que cuidar dele. Então, Sim. Eu tinha que trabalhar. Eu trabalhei na indústria durante 11 anos. Hein? Antes de seguir carreira no serviço público municipal, eu trabalhei 11 anos, né, como operador industrial, né? Então, eu tinha que conciliar trabalho como atleta e como operário. Gente, todo o programa eu falo isso e não vou cansar de dizer o seguinte: enquanto as nossas autoridades, de um modo geral, não atrelarem saúde, esporte e educação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Um moço desse aqui, como ele e como outros, precisam de patrocinador, que por uma indústria, que por um poder público não é muita coisa para comprar um tênis, para se alimentar, para viajar e assim sucessivamente. Quem está ganhando não é só o atleta, é a própria empresa, é a cidade, é o estado, é o país. E isso eu tenho dito constantemente. Já disse Rogério Sampaio, meu amigo, que esteve em Barcelona em 1992, conquistando a medalha de ouro, mesmo assim parou precocemente por falta de patrocínio. Mas este moço que está aqui ao meu lado, meu amigo da cidade, tem uma história brilhante. E você, depois do intervalo, vai conhecer um pouco mais a respeito do Marcelo Moreira. O tempo passa rápido, né, Marcelo? Sim, passa rápido. Parece que não, mas o tempo passa rápido. E nós vamos ao intervalo e, na volta, nós vamos continuar conversando com o Marcelo Moreira. Depois do intervalo. Até já! Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Câmara Esporte. Na edição do programa de hoje, no primeiro bloco, nós conversamos com o Marcelo Moreira. Vamos continuar conversando com ele ainda. E chegou aqui, durante o primeiro bloco, a Tamires Gouveia, que nós apresentamos no início do programa, mas chegou um pouquinho atrasada, mas chegou. Ela que participou do Campeonato Paulista de Karatê, foi campeã no Campeonato Paulista de Karatê, e neste último final de semana, Campeonato Brasileiro, ela conquistou a 2ª colocação. Mais uma atleta da cidade que está despontando apenas 15 anos, né, Tamires? 15 anos de idade, tem um futuro brilhante pela frente, e as nossas autoridades, as nossas empresas têm que apoiar mais uma atleta da cidade que vai despontar e bastante na modalidade Karatê. Muito obrigado pela presença, viu, Tamires? Obrigada. Muito trânsito? Sim. Como é que foi lá o Campeonato Paulista, na qual você foi campeã? Foi muito legal, fui muito bem recebida lá e eu fui bem. Campeonato difícil? Adversários difíceis? Sim, difícil. E conquistou a 1ª colocação? Sim. Já esperava por isso? Foi preparada para isso? Não, fui preparada, treinei muito para isso, mas
Estava muito nervosa, porque eu fui até numa categoria acima, 16, 17, porque eu vou fazer 16 agora em agosto. Tá. Então as meninas já eram mais velhas do que eu, aí eu fiquei até meio assustada e tal, mas consegui ir bem. Foi bem. Super. E no Campeonato Brasileiro? Segunda colocada no Campeonato Brasileiro. Sim. Como é que foi essa Foi- competição? Foi em Porto difícil, Alegre, né? Foi. Tá. Como é que foi essa competição? Foi difícil, mas consegui uma boa colocação. Boa não, excelente, né? Marcelo, segunda colocada no Campeonato Brasileiro, excelente, né? Olha, tá de parabéns. Tô conhecendo agora aqui no programa, mas acho que o atleta, ele sente muito honrado, né? De ficar Claro. em segundo, né? Na dimensão de que se a gente colocar tantos jovens hoje que praticam, né, o karatê, outra modalidade, ficar em segundo melhor do Brasil, né? Acho que é uma honra de que todo atleta queria ter. Aliás, a gente sempre diz isso, né, Marcelo e Tamires? O esporte, independente se o atleta é campeão ou não, isso não importa. A primeira formação é o caráter, né? A primeira formação do atleta é a disciplina. Isso é que é mais importante, né, Marcelo? Ah, sim, claro. Eu acredito que o esporte, ele é um grande sentimento para a inclusão social, né? Não tenha nem dúvida. E eu acredito que um atleta, com certeza, ele é um bom filho, ele é bom pai, ele é bom esposo, ele é bom cidadão. Claro, claro. E por falar em família, quem é que está aqui te acompanhando? É a minha esposa. A sua esposa? Isso. Como é o nome dela? Elisângela, que sempre me acompanha. E sempre incentivando? Sim, hoje como pai de família, já como vô, né? Já é avô? Já Já é sou avô? avô, opa, já tenho um neto de Parabéns. 1 ano, né? Tem passa rápido, era menininho É, um tempo desse, né? Era juvenil, né? Era um jovem atleta, né? Hoje já sou vô, né? Um vô precoce, né? Mas graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade, né? Claro, Essa claro. bênção, né? De já ser avô. E essa minha esposa, ela me acompanha, né? Aí comigo, tá sempre junto comigo, dando a maior força. Legal. Agora, Tamires, quem que está acompanhando você? Minha mãe e minha sobrinha. Como é o nome da mamãe? Maria. Maria. E o sobrinho? Minha sobrinha Júlia. Sobrinha. Aham. Quantos aninhos? 6. Você vai completar 16 anos. Bom, agora dá uma folga, vai continuar treinando. Quais são as próximas competições, enfim? Eu vou continuar treinando e em outubro tem a fase final. Outubro. É. O que significa essa fase final, Tamires? Muito. Pra mim, nossa, eu vou treinar o dobro agora. Claro, claro. A fase final, aí sim vai. Se eu ganhar, aí sim vou ser a campeã brasileira. Isso era uma etapa, Tá, é uma etapa. brasileiro zonal. Tá. Aí é uma etapa pro brasileiro final, fui classificada. Você faz 16 anos quando? 4 de agosto. 4 de agosto é justamente na época dessa competição? Sim. Já muda de categoria ou não? Não, por isso eu já tô na categoria 16, 17, tá. entendeu? Porque eu já vou fazer 16. Já está saindo em vantagem ou não? Das outras atletas que completam 16 em dezembro ou não tem nada a ver? Tem nada a ver, Não, né? não. Quantas horas por dia de treinamento? Eu treino das 8 às 10. Das 8 às 10 da noite. 2 horas por dia. Sim. Tá. A gente falou aqui, eu e Marcelo, a respeito de patrocinadores, de incentivo. Como é que você faz para se virar? A gente sabe que a vida do atleta tem que correr, tem que bancar viagem, o apoio dos pais, enfim. Então, eu consegui uns apoios do CNA, de lojas, consegui um apoio de cada um, mas não foi o suficiente. Ainda a teve gente que sabe. ter ajuda do meu pai. A gente foi até pro semáforo pedir. Tá. Não sei se você Sim, já sei, muitos atletas Eu têm. e a minha equipe, a gente foi para conseguir. arrecadar dinheiro. Sim. Já passou por isso, Marcelo? Olha, chegamos... Mas já viu aqui em Cubatão, né? Situação parecida, viu? De ficar muito tempo, eu não sabia como eu ia competir. E de vez de competir com a sapatilha, eu já competi com um tênis pênalti com o dedo furado, né? Eu acredito. E às vezes tinha que colocar até 2 meias da cor do tênis para não passar vergonha, né? Mas são as dificuldades que todo esporte passa. Pois é, está aqui mais uma atleta da cidade de Cubatão, de apenas 15 anos de idade, que vai completar 16, campeã paulista, em Porto Alegre, no Campeonato Brasileiro, segunda colocada,
enfim, está despontando como uma grande atleta da cidade. Vamos ficar de olho, vamos patrocinar, porque para as empresas, para o poder público e assim sucessivamente, não é muita coisa. Marcelo, queria tocar num assunto com você. Sim, claro. E gostaria que você explicasse à população o que aconteceu com você quando você parou, o problema do doping. Eu conheço a história dele, eu acompanhei ele quando era atleta, sei de toda a história, mas gostaria que o telespectador soubesse também, até para esclarecimento, Marcelo. Claro. Antes de esclarecer sobre o doping, eu mantive no silêncio, né? Muito tempo, né, Marcelo? Muito tempo, né? Eu tive convites da Sport TV, né, do Rio de Janeiro, que eu falasse, né, sobre o caso do doping, né? Quando eu fui pego no antidoping, fui eu mais 6 atletas da rede de atletismo de Presidente Prudente e 2 técnicos que foram banidos também, né, do doping, né? E eu permaneci no silêncio. E houve uma especulação muito grande sobre o meu nome, né? Pessoas nunca se quiseram perguntar para mim o que aconteceu, por que você foi pego no exame antidoping, né? Mas vieram por meio mais fácil de especular meu nome, o atleta dopado, né? Não poderia ter feito aquilo. Eu vou falar para você, Washington, aqui é a primeira imprensa que eu posso falar em primeira mão, né? Já passaram 9 anos, né? Mas eu falo, eu nunca precisei de tomar nada ilícito para melhorar minha performance. Não. O que houve foi um doping acidental. Foi. Né? Eu já me encontrava 3 anos, né, como melhor do Brasil, invicto, né? E eu tinha pouco patrocínio, né? Eu estava competindo pela cidade de Santos, como no ano de 2005, agradeço muito ao secretário José Rubens Marino e ao ex-prefeito Cleimão Silveira Castor, na época, quando prefeito, eles me ajudaram e eles fizeram a proposta para vir em Cubatão. E eu tinha recentemente passado um concurso público aqui na cidade e fizemos um projeto de eu estar treinando e competindo pela cidade, né, conciliando com o meu trabalho. Então eu aceitei essa proposta, vim para cá e aqui eu sentia a oportunidade aqui, eu poderia estar desenvolvendo a minha atividade, sim, né, como atleta. E porque, haja visto os anos anteriores, eu treinava e trabalhava na indústria. Então eu não conseguia me dedicar totalmente. E aqui eu vi a possibilidade de estar treinando e eu recusei os convites do ABC de São Caetano, do Pinheiros, grandes equipes, né? Se não me engano, São Caetano também não foi, Marcelo? Ou não? São Caetano do Sul, tive a proposta de São Caetano do Sul, do Pinheiros. Eu recusei, porque para mim era difícil seguir carreira fora de Cubatão, porque eu tinha que ficar do lado dos meus pais estavam doentes. Problemas de saúde, né? E eu praticamente só tinha aí minha irmã tinha os problemas particulares e eu tinha que dar ajuda para os meus pais. E eu não fui, eu fiquei aqui. Então, o que aconteceu? O negócio do doping foi um doping acidental, né? Eu já estava 3 anos invicto no Brasil, eu estava pré-convocado para os Jogos Pan-Americanos, né? Quando fui pego no exame de doping, eu dei minha vaga de presente para a São Caetano do Sul. É isso aí. Dificilmente ele ia conseguir a minha vaga, né? No entanto, que ele foi disputar os Jogos, ele passou 3, 4 anos e não conseguiu chegar à minha marca, né? Mas infelizmente aconteceu, né? O atleta de alto nível, ele está sujeito, né? Ele está sujeito a ele fazer um exame antidoping. Eu fiz 6 exames antidoping no ano de 2006. 6. Eu não entrava, até hoje eu não entra na minha cabeça, por que tanto exame antidoping? Né? E eu achava que, eu falei, teve uma vez que eu falei do agente antidoping, falei, é melhor você morar em Cubatão, porque em 3 semanas ele fazia exame antidoping, mas tudo bem, eu falei... O exame antidoping é muito relativo, porque às vezes o cara toma um remédio para dor de cabeça, um Doril, e pode acusar, isso não tem nada a ver com o fortalecimento da karateca e nem do atleta, do atletismo, do jogador de futebol. Foi isso que aconteceu, Foi isso que aconteceu. Então, a substância que foi encontrada no meu organismo foi anfipramona. É um estimulante, né? E eu fui receitado pelo médico porque tinha sofrido um acidente de moto, né? Uma fratura exposta, eu deveria perder peso, mas para não ter muito impacto, né? No tornozelo, e eu fiz uso dessa substância, mas eu não tive o cuidado de tomar, de consultar, né? Um fisiologista, um nutricionista. Por quê? Porque o Marcelo não tinha
esse apoio. Marcelo não tinha fisiologista. O Marcelo não tinha nutricionista. Marcelo não tinha equipe médica atrás dele, né? Então, assim, eu tinha pouca estrutura, né, para o meu nível, né? E foi uma falha minha, foi de eu não consultar as substâncias proibidas, mas eu nunca achava que um remédio para emagrecer podia dar no exame de doping que aconteceu comigo. E nada que comprometesse a carreira do Marcelo, dos campeonatos que ele conquistou, e da forma como ele era visto como atleta do atletismo. Não é por mim, na época que acompanhei o esporte há muito tempo, que tenho esse preparo físico todo aqui para arremessar não sei o quê, uma folha de papel, mas acompanhei de perto. E quando surgiu essa notícia, em várias oportunidades nós conversamos particularmente, e as pessoas que o treinavam sempre disseram: o Marcelo perdeu para ele mesmo, não perdeu para ninguém. Perdeu para ele mesmo por isso que ele acabou de dizer, por não ter consultado, por não ter alguém por trás. Mas está esclarecido aqui, e no meu modo de ver, é um dos grandes atletas que a cidade teve. Parou precocemente, também porque quis, porque poderia ter continuado, optou pela família, mas de qualquer forma é Marcelo Moreira, um dos grandes atletas da qual eu tenho uma admiração por ele. Tamires, você está muito quietinha aí, né? Já viu o tamanho desse homem aí, né? Muito grande. As meninas que você lutou no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro eram mais ou menos a sua estrutura, ou mais fortes, enfim? Sim, umas um pouco mais fortes, tal, um pouco mais altas, mas no karatê a técnica prevalece também, né? só que o peso tá dentro. Estava dentro. Sim. E você venceu quantas lutas no Campeonato Paulista? Tem de cabeça? No Paulista eu venci 2. 2. E no Brasileiro agora? Venci uma. Venceu uma luta. E ao final a gente empatou e eu perdi na bandeira. Perdeu na bandeira. O que significa perder na bandeira? Os técnicos, os juízes vão avaliar quem atacou mais, quem buscou mais, quem errou menos, e vão levantar a bandeira para a faixa para outra faixa, para a faixa que eles acharem que foram melhor. Antes de começar a determinada luta, seja ela de uma final ou não, dá aquele friozinho na barriga, não vê a hora de entrar para acabar com o que é? É. Você sentiu isso nesses campeonatos? Todos. E está estudando também? Sim. Não vai parar, né? Não. Muito bem. Marcelo, parece que não, mas eu vou fazer o seguinte, Tamires, o programa passa rápido, né? Chegou um pouquinho tarde, mas a gente combina outro dia para que as pessoas também conheçam mais do seu trabalho, tá bom? Tá bom. Obrigado por ter vindo, viu? Sim. Marcelo, prazer em vê-lo, irmão. Você sabe do carinho, do respeito que eu tenho por você como atleta e como pessoa. Você foi dormir 7 horas da manhã porque está trabalhando, né? Sim. E está aqui conosco gravando este programa, mas agora você tem a tarde toda para descansar. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceito o convite aqui da nossa produção, e a gente se vê em breve. Parabéns por tudo, tá bom, meu irmão? Obrigado, Otto. Você sabe muito bem a amizade que eu tenho por você. E eu fico muito satisfeito, né, pelo convite, né? Apesar de já há muito tempo eu ter parado, mas eu acredito que minha carreira, né, ela teve glórias, né? Ela teve algumas derrotas, mas eu fico muito feliz, né, por eu fiz o meu melhor, né, ter dado alegria, né, para a cidade de Cubatão, para o Brasil, né? E eu fico contente, né, por esse convite para falar um pouco, né, da nossa carreira, e o que eu mais quero, né, que muitos atletas aí da nossa cidade consigam, né, representar a nossa cidade e que ela volte a ser o celeiro de atletas como era antigamente. Como sempre foi. Tá bom? Obrigado. Sim. Obrigado, agradeço. Muito obrigado, viu, querido? Obrigada. Até uma próxima, tá bom? Gente, ponto final em mais uma edição do programa Câmara Esporte. Na edição do programa de hoje, nós recebemos aqui no primeiro bloco, e segundo também, a presença do Marcelo Moreira, que contou um pouquinho da sua história. Aliás, para contar a sua história brilhante também que teve, precisaria de 2 programas. E a Tamires Gouveia, esta jovem atleta da cidade de Cubatão, que também foi a nossa convidada especial e em outras oportunidades estará conosco. Muito obrigado, viu, Paulo, Estênio, Jorge Nascimento, aos amigos que compõem aqui a produção do Câmara Esporte. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.